Esse lance de guerra de narrativas é uma coisa muito cansativa, é muito chato. Eu já lido com isso há muitos anos, né? Até antes de existir, de ficar claro para todo mundo, né, que era uma guerra de narrativas armada, travada, etc. Eita, nós. Armada, travada, etc e tal, mas eu já tô envolvido com isso há muito tempo, desde quando eu resolvi ter a infeliz ideia de falar o negócio do Olavo lá. Mas enfim, essa guerra de narrativas obriga, né, que cada tipo de argumentação usada na internet seja confrontada com a argumentação do ponto de vista contrário. E não ganha quem tem razão, ganha quem grita mais alto. Então, por causa disso, eu estou gravando esse vídeo, que é justamente para matar um argumento aí que todo mundo está usando, né, de que tem um link da NASA, e tem mesmo, do Earth Observatory da NASA, né, do Observatório da Terra, sobre fogo no Brasil, né, Fires in Brazil. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, Fires in Brazil, tá certo? Ó, Earth Observatory, aí aqui tem um mapa, né, aqui da região amazônica, né, o Amazonas do Brasil aqui, Mato Grosso, Pará, Rondônia, um pedaço da Bolívia. Aqui embaixo eles estão falando assim, ó, inclusive foi até feito um update hoje, dia 22 aqui, ó, para entender melhor os dados. O que acontece? Aqui ele está dizendo que a estação de fogo na Amazônia começou e o MODIS, né, que é, não confunda com MODES, né, é aqui, ó, Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer da NASA, né, que é o satélite Aqua, capturou essas imagens de muitos pontos de fogo, né, no estado de Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, em 11 de agosto e 13 de agosto de 2019, tá? Ou seja, semana passada. Na região amazônica, fogo, né, é raro na maior parte do ano, porque o clima úmido, né, impede que o fogo comece e que ele se espalhe. Porém, em julho e agosto, essas atividades aumentam tipicamente por causa do começo da estação seca. Muitas pessoas usam o fogo para manutenção das pastagens, né, das terras de aragem, etc., para agricultura, para limpar a terra para outros propósitos. Tipicamente, essas atividades têm um pico no começo de setembro e geralmente param em novembro, tá? Então até aqui nada que a gente não soubesse, beleza? Ok, tudo certinho. Falei isso daqui, inclusive, no meu vídeo de Rondônia, quando foi de Rondônia. Eu só não falei aqui que é setembro até novembro, tal, essas datas eles têm melhor, mas eu falei que efetivamente é um período mais seco e é comum acontecerem fogos, né, nessa época, tá? No dia 16 de agosto, tá, uma análise de um satélite da NASA indicou que a atividade total de fogo na bacia amazônica esse ano foi perto da média em comparação com os últimos 15 anos. E por causa disso, as pessoas estavam querendo dizer que a gente não tem que se preocupar com essa queimada, ou aquele velho discurso de onde estava você em 2002, em janeiro de 98, quando isso estava acontecendo, e pipipi, popopó, e todo aquele tipo de coisa que acontece. Tá? Bom, então eu vou começar aqui falando uma parte que é extremamente diagnóstica desse tipo de argumentação. A Amazônia se espalha pelo Brasil, Peru, Colômbia e parte de outros países, ok? Então vamos ver aqui. Pois bem, tá aqui toda a Amazônia legal, beleza? Na verdade, eu nem sei se isso aqui entra tudo como Amazônia legal, mas é a parte do bioma da Amazônia, né? E que eles chamam aqui, ó, da limite Panamazônia, né? Inclui aqui, ó, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, pedaço da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia. E se você for muito bonzinho, tem até alguns traços, alguns biomas com traços amazônicos muito fortes no norte da Argentina e num pedaço do Paraguai. Beleza? Então vamos voltar aqui. O que eles estavam falando aqui? Que a Amazônia passou por um período agora, né, de queimadas que está muito perto da média em comparação com os últimos 15 anos. A Amazônia brasileira? Não! A Amazônia através de todos esses países aqui, ó. Bacia Amazônica. Então percebe como isso é uma coisa bem... É um detalhe bem importante disso aqui. É só o primeiro, tá? Eu vou falar demais aqui. Mas Bacia Amazônica inclui todos esses países, não apenas o Brasil. Mas dá uma olhada, eu vou mostrar mais coisa aqui, ó. Olha aqui, a bacia amazônica é tudo isso daqui, tá vendo? Ó, pega aqui um pedaço... Tudo bem, quando você vai colocar na parte hidrográfica,
não pega tanto a Venezuela e nem as três Guianas, mas pega todo esse pedaço da Colômbia, o pedaço do Equador, o pedaço do Peru, o pedaço da Bolívia e etc. Então é bem possível que eles estejam se referindo a tudo isto aqui. Bem possível não, é isso que eles estão se referindo, a tudo isso aqui. Se você quiser ser um pouquinho mais condescendente, ainda inclui todo esse teco aqui de Guiana, Venezuela e esses três aqui, tá? Menos do que isso não é, tá? Então eles estão se referindo a isso, tá? Amazonic Basin, tá aqui, ó, tá certo? Então, aqui não é só a Amazônia brasileira, e isso faz diferença por uma série de motivos. Mas beleza, vamos dar uma olhada. Acre aumentou, né? O Acre tá tendo aquele problema lá de queimada no Acre e tal, não sei o que, ó, tá aqui, ó, 2019, dá uma olhada aqui onde é que tá a curva, tá vendo como ela tá crescendo ali embaixo? 2019. 2018 foi muito mais baixo, 2017 foi muito mais baixo, 2016 foi parecido com o que tá 2019, ó. 2019 aqui, 2016, tá? 2015 foi baixo, 2014, tal. E aí você tem um outro ponto. Últimos 15 anos, certo? 15 anos. Vocês estão vendo aqui esse tarugão enorme aqui em cima crescendo? Isso aqui foi o incrível, extraordinário ano de 2005. O ano de 2005, o ano que mais se desmatou no Brasil. Tá? O que aconteceu em 2005? Em 2005 você teve o boom da soja, que a gente chama, né? Ou seja, a explosão dos commodities, aquela que o Lula soube aproveitar muito bem, né? E que, enfim, teve aquele negócio do crescimento econômico. E isso veio com uma série de isenções fiscais e uma série de estímulos, né? De terras e etc e tal, para as pessoas conseguirem pegar. Foi nessa época que você simplesmente detonou completamente a parte da Amazônia. Quer ver? Aqui no próprio site da NASA tem uma animaçãozinha mostrando Rondônia, ó. 2002, 2003... 2004, aí 2005, e começa a ter o boom de desmatamento em Rondônia, 2006, 2007, e aí depois dá uma travadinha, porque aí as políticas, de várias razões, começam a funcionar. Eu já falei sobre essas políticas também em outros vídeos, tá? Então eu comento também lá, inclusive no vídeo do Gilmar, lá com o Gilmar, lá no Move Show, eu comento, teve a moratória da soja, teve algumas políticas ambientais do governo brasileiro também, teve algumas pressões internacionais também que funcionaram, tá? Como o Jornal Nacional lembrou muito bem, né, na última vez lá, apesar de que o pessoal vai falar que é uma falsa simetria, de alguma maneira o Lula também não estava muito afim de preservar a Amazônia, não. Tá? Esse tipo de coisa que aconteceu aqui, né, de 2005, aqui não foi uma coisa só no Acre, não. Isso aqui em toda a Amazônia, tá vendo? Eu vou olhar aqui no total, ó. Isso aqui é o total acumulado. Dá uma olhada em 2005. 2005 foi o ano que mais desmatou. 2005, 2004 também tá lá em cima, ó. E 2003 ainda estava abaixo. 2004, 2005 e 2006 já caiu. Tá vendo? Esses foram os anos que mais se desmatou. Teve um outro pico em 2007 aqui também, e teve um outro pico em 2010, tá? Mas aí esses dois picos aqui, vocês vão ver que não é no Brasil especificamente, porque, ó, dá uma olhada aqui nos gráficos aqui, ó, você vê que 2007 e 2010 a gente estava tendo um pico de desmatamento menor aqui, tá? Então por isso que é importante você saber avaliar esses dados aqui, porque aqui, esse pico de 2007 e 2010 não foi a Amazônia brasileira que puxou para cima, tá? Esse pico de desmatamento aqui, quem puxou para cima deve ter sido o Peru, deve ter sido a Bolívia, ou qualquer outra coisa. Se não me engano foi a Bolívia, inclusive, tá? Então, tem que saber interpretar isso daqui. E outra, isso daqui não tem a ver com desmatamento, tá? Isso daqui tem a ver com queimadas. Isso aqui é um total de queimadas e não só desmatamento. Então, apesar de estarem uma relacionada com a outra, você está avaliando dois tipos de grandeza diferentes, tá? Mas no caso, não foi tanto o Brasil que puxou para cima nesses 2 anos. Agora, 2005 e 2004, com certeza foi o Brasil, que coincide com o boom da soja, né? Tá aqui o mapa. Tá certo? Dá uma olhada aqui, teve 95, que foi o pior, 95 foi o pior dos anos, né? Foi na época do Fernando Henrique, que tem a ver com o Plano Real também, com uma série de incentivos ali que foram feitos, né? Incentivos agrícolas e tal, pra galera plantar. E aí você tem aqui, vai subindo, até que começa a decair aqui pra cá também. Tem um outro motivo de por que começou a cair depois de 2005, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Quais são os estados que puxaram esse desmatamento? Esse aqui, ó, é o Mato Grosso, tá vendo? Esse que tem a linhazinha azul aqui, ó, tá vendo? Cresce aqui em 2005, como era esperado, né? Somando com o gráfico aqui de cima. E depois aqui, no pico, de repente começa a cair. E aí você fala, puxa vida, olha só, o Mato Grosso aprendeu a preservar bem na época do Blairo Maggi, que coisa extraordinária tal.
Na verdade, não. É porque nesta época, ó, vou colocar aqui na imagem Terra Brasilis aqui, que é do site do INPE, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o estado do Mato Grosso. Tudo que está em amarelo é o que foi desmatado já. O desmatamento caiu vertiginosamente no Mato Grosso a partir de 2005, depois de 2005, porque não tinha mais nada para arrancar daqui, porque o Mato Grosso virou de fato o Mato Fino a partir deste ano. Ó. Você tem aqui um pouco desses parques nacionais que tem aqui perto na divisa com Rondônia, e você tem o Parque Nacional do Xingu aqui no canto. De resto, o Mato Grosso virou nada, o Mato Grosso sumiu. Aí é óbvio que vai cair o desmatamento aqui depois de 2005, porque não tem mais o que arrancar da porcaria do coitado do estado. Tá? O Pará já foi uma situação um pouco diferente. O Pará também teve um pico de crescimento aqui e depois várias políticas foram implementadas para que parasse de crescer o desmatamento no Pará. Justamente a moratória da soja, alguns investimentos do governo federal, também do governo estadual do Pará. A gente tem que lembrar que nem tudo é governo federal, tem muita coisa que é governo estadual também, e todos eles fizeram cagada. Tá? Todos eles fizeram cagada. Então, voltando para cá, vamos lá aqui, 2019, você vê que na média total, eu tô falando aqui da bacia amazônica toda, não só do Brasil, você tem aqui, ó, que tá subindo também aqui, tá maior do que a maior parte dos últimos anos, ó, 2017 tá aqui embaixo, 2018 tá aqui embaixo também, ó, tá bem para baixo, mas também não tá muito diferente dos outros anos. Mas por quê? Porque você tem essa porcaria desses 4 anos mais altos aqui que puxam tudo para cima, entendeu? Se você tirasse os anos de 2005, 2004 aqui de cima, com certeza a gente estaria muito mais perto do topo da média, na verdade está, do que embaixo. Quer ver? Vou pegar o Acre aqui, ó. Se você tira a porcaria do ano de 2005, que é uma porcaria do ano que desmatou pra caramba, 2019 é o segundo ano que mais desmatou, se você tirar 2005. Na verdade, o segundo e terceiro, pelo menos até a metade de agosto aqui, que é onde a gente tem as medidas. Tá? Lembrando que começo de setembro é que a coisa, o bicho pega mesmo. É começo de setembro que o negócio pega, que chega no pico, e depois só em novembro que vai parar. Então, esse é que é o ponto. Ainda é cedo também para dizer. O que está puxando essa média para cima, e por isso que o negócio da NASA aqui falou que está na média dos últimos 15 anos, aqui ó, na média dos últimos 15 anos, é porque tem o maldito ano de 2004 e 2005 que puxou para cima. Isso daqui ainda está dentro dos 15 anos que eles estão medindo. Agora vamos olhar aqui, Amazonas, estado do Amazonas, mesma coisa. Qual que foi esse daqui esse ano mais alto? 2005. Tá aqui, ó, tá alto para burro. Ó, 2016 chegou a desmatar, inclusive no período que não era de seca, ó. Ó que louco isso daqui. 2016 foi uma tragédia. 2017 também aumentou bastante depois ali. 2018 caiu um pouquinho. 2019 tá maior, ó. E o Amazonas foi um dos estados que, inclusive, o próprio site aqui da NASA falou que tá aumentando acima da média. Dá uma olhada. Amazonas está perto da média de 2005, o ano em que mais se desmatou na história do mundo. Tá vendo? Isso aqui, ó, da história da Amazônia. 2019 está perto de 2005, no estado do Amazonas. Não é motivo para se orgulhar. Então, primeiro, esse gráfico da NASA que eles estão mostrando aqui de 15 anos inclui os anos de desmatamento recorde de 2004, 2005 e 2003, dependendo. E esses daí puxam a média tudo para cima. Então não quer dizer que tá bom agora, porque se você for pegar só os últimos 10 anos, o negócio tá muito triste. Tá? 2. Esses números aqui mostram que a quantidade de desmatamento nos estados é desproporcional, mas isso faz todo sentido. Porque no Mato Grosso você já não tem mais o que desmatar. No Amazonas, que você tem onde desmatar, tá uma subida perto, inclusive, do ano de 2005, que foi o pior ano de desmatamento da história. E você tem Rondônia, que já desmatou metade do estado e tá com um pico também perto de 2005, ou seja, está desmatando áreas que não é para desmatar, é tudo criminoso ali. E o Pará não é um bom comparativo, porque o Pará ele tem aquela exponencial que vai subindo reto, pode cair depois, pode subir, então a gente tem que esperar agora os próximos meses para ver o que vai acontecer no Pará. Mas, então você tem que levar em conta esse segundo ponto também, que não dá para você comparar os estados como uma coisa só, porque alguns estados ainda têm mais floresta do que outros que já destruíram tudo. Terceiro, esses números de 15 anos não incluem apenas a Amazônia brasileira, inclui também a Amazônia que está dentro da área legal, que estão em outros países vizinhos. Então tem o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela e etc. E Bolívia.
Tá? E esses países também, proporcionalmente, nos últimos anos, têm desmatado mais. Então eles também puxam a média para cima, o que faz com que as queimadas agora, de agosto, pareçam menores dentro de uma média global, né, de todos esses países e nesses 15 anos. Mas se você for olhar só o Brasil, só nos últimos 8, 9 anos, e alguns estados, que são os estados que possuem mais floresta para desmatar, e que proporcionalmente são aqueles que vão perder mais coisa, tá? A coisa tá feia. A coisa tá feia e a tendência agora é só piorar, porque agora é o comecinho do período de queimadas lá, desses fazendeiros aí, dessas coisas todas, e dos grileiros, né, que eu já falei que esse é o grande problema lá. Agora a tendência é piorar. Até pelo menos começo de novembro, ou no caso do Pará, até o fim do ano. Tá? Então é isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe esses documentos e esses links aí, sem uma análise prévia, tá? De uma maneira crua, de um jeito, às vezes, colocado de qualquer jeito, sabe? Porque as pessoas querem forçar uma narrativa, elas querem forçar um tipo de discurso, e esse discurso precisa ali de um embasamento qualquer, e aí você pega qualquer pontinho que possa servir para aquilo que você está querendo convencer as pessoas, tá? Isso vale para qualquer lado de direcionamento ideológico possível, qualquer um, tá? Só que não tem jeito, essa questão da Amazônia, você tem uma parte negativa com relação ao governo Bolsonaro, ponto, tá? Se vocês forem olhar os meus stories lá no Instagram, o Hugo, né, o Hugo Fernandes lá, que é o professor lá da Universidade Estadual do Ceará, que é membro do Science Vlogs, o Hugo tinha feito uma sequência de stories que eu coloquei de volta, né, eu copiei e coloquei no meu Instagram. E essa sequência de stories mostra que, de fato, o governo Bolsonaro pode ser que as declarações do Bolsonaro ajudam a esse tipo de posicionamento. Ajuda, não tem o que fazer, não tem jeito, ajuda. Tá? E isso não passa o pano para os outros governos. Tá? Os governos anteriores, como vocês viram, também desmataram. Só que não era uma guerra ao meio ambiente. Foi uma irresponsabilidade, mas não foi uma guerra declarada ao meio ambiente. No caso, né, o Hugo lembrou coisas aqui muito interessantes, né, frases do Bolsonaro, como por exemplo, extinguir o Ministério do Meio Ambiente, que causa ambiental é coisa de vegano para atrasar o país, né, que ele falou publicamente que ele está do lado dos ruralistas e contra o IBAMA, que ele não vai mais criar nenhuma área protegida, que ele diz que não precisa do dinheiro do Fundo Amazônico lá das doações da Alemanha e da Noruega, tá? Então, se não precisa de dinheiro, sinto muito, dá pra mim então esse dinheiro, eu quero 300 milhões. Eu nem vou entrar no mérito dos cortes e tal, porque tem corte em tudo quanto é lugar aqui. Tá certo? Então é esse o ponto, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ouvir esse tipo de coisa que as pessoas não sabem interpretar. Não sabe interpretar dado e joga o negócio assim, falando, 15 anos, tá vendo? A gente não tá tão feio assim. Tá feio. Para de falar merda. Cientista esquerdoso da internet, um rapaz com um nome autodepreciativo, diz que incêndios na Amazônia são sim significativos esse ano. Segundo as palavras do cara, isso é uma guerra de narrativas e eu preciso gritar mais alto. Ainda segundo ele, há um problema para a narrativa da esquerda. O fato de que estatísticas de vários institutos, inclusive da NASA, mostram que as queimadas na Amazônia, lógico, elas sobem no clima seco, todo ano isso acontece, mas o site da NASA é taxativo ao dizer que essas queimadas estão ligeiramente abaixo da média dos últimos 15 anos, no máximo na média. O rapaz esquerdista reconhece a veracidade do artigo, mas fala que, isso é só porque teve um desmatamento grande em 2004 e 2005. Se desconsiderarmos os anos de 2004 e 2005, a quantidade de queimadas em 2019 fica em terceiro lugar nos últimos 15 anos. Entendi. Então se a gente tirar um dado ou outro, o resultado da estatística dá exatamente aquilo que a nossa ideologia quer, não é mesmo? Que coisa! Quem imaginaria que seria tão fácil manipular estatísticas assim, né, cara? Só tem um problema, é que 2004 e 2005 existiram. Eu lembro, eu tava lá, teve Réveillon, teve Carnaval, tinha um presidente lá, nem lembro quem era. Em termos de existência como ano, 2004 e 2005 existiram exatamente como todos os outros últimos 15 anos. Ademais, se vale isso de tirar um dado, um bolsominion qualquer pode dizer, mas se tirarmos os dados de 2006, 2007 e 2018, o ano de 2019 vai ficar 50% abaixo da média. Olha só, praticamente não está tendo queimada esse ano na Amazônia. Viu como manipulando dados estatísticos pode-se obter qualquer resultado que se queira? Geralmente, mané, quando o pessoal cientista tendencioso e ideológico manipula dados, eles são bem mais sutis.
Se você simplesmente tira fora anos que atrapalham a sua narrativa, assim na dura, fica muito clara a manipulação. Os cientistas esquerdosos de verdade usam coisas mais sutis, como condições de contorno, premissas básicas, etc., para manipular as estatísticas. Eles manipulam da mesma forma, tá? Fatalmente toda estatística tem uma encomenda ideológica dentro dela. Pode ter certeza disso. Não existe estatística isenta. Exatamente por esse motivo é que a praxeologia é tão importante no estudo da economia. Quando humanos estudam humanos, o estudioso faz parte do objeto do estudo. Não existe ninguém isento a esse ponto. A única forma de fazer um estudo sério sobre disciplinas humanas é através da lógica dedutiva. Hoje, mais tarde, vai sair o vídeo O que é Economia, em que eu vou explicar esses conceitos e outros conceitos associados.